Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui com vocês para partilharmos dessa vez a 14ª semana dos princípios básicos da Palavra de Deus. E mais uma vez vamos falar sobre Jesus. Que maravilhoso é falar sobre Jesus. Dessa vez vamos enfocar 3 aspectos da vida de Jesus: a sua morte, a sua ressurreição e a sua exaltação. E ao final ainda vamos fazer um comentário sobre a pessoa de Jesus hoje. Bem, falar sobre a morte de Jesus, nós teríamos aqui tantos aspectos para falar sobre a morte de Jesus. Não queremos nos prender ao sofrimento em si que ele passou durante a sua morte. Isso você pode ler nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. No final dos evangelhos, na crucificação, você vai ter uma ideia clara de todo o percurso e todo o sofrimento que Jesus passou na sua morte. Nós queremos enfocar 6 aspectos rapidamente sobre a morte de Jesus, no que diz respeito ao que a morte de Jesus gerou para a gente, né? Então a primeira coisa é que na morte de Jesus houve uma troca. Aquele lugar, com certeza, não era de um homem perfeito. Aquele lugar na cruz certamente não era o lugar de um homem puro, santo, reto, que nunca pecou e nunca na sua boca se achou engano. Aquele lugar certamente era para mim e para você, homens caídos, pecadores. Nós merecíamos aquela cruz, ele não. E houve ali uma troca, ele foi aquela cruz no nosso lugar. Segundo aspecto, eu queria falar que a morte de Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação é uma palavra complicada, né? Mas assim, é mais ou menos assim. Na velha aliança, para haver remissão de pecados, tinha que haver derramamento de sangue de um animal. Quando João Batista então olha para Jesus, ele diz assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro de Deus, ele foi oferecido ali naquela cruz em sacrifício, derramando o seu sangue por cada um de nós. A morte de Jesus nos garante a remissão dos nossos pecados, né? Aquele sangue derramado é que perdoa os nossos pecados. Em 1 João, capítulo 1, o apóstolo João escreve, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O nosso pecado foi... o sangue de Jesus faz a remissão dos nossos pecados, né? Os nossos pecados foram remidos lá na cruz. A reconciliação, né? Então a morte de Jesus também é uma morte que trouxe paz no nosso relacionamento com Deus. Na hora que Adão e Eva pecam ali no Jardim do Éden, cria-se então um abismo entre Deus e o homem, uma inimizade, uma incompatibilidade, porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito, Deus não comunga com as trevas nem com o pecado. E na morte de Jesus, através dessa morte de Jesus, foi refeita esse caminho de volta a essa comunhão entre Deus e o homem. Foi refeito essa possibilidade de comunhão. Então a morte de Jesus possibilita essa reconciliação entre o Criador e suas criaturas, né? Na morte de Jesus também teve a justificação. Então nós que éramos pecadores, através da morte de Jesus somos feitos justos. E Jesus, o único justo, na sua morte, ele foi condenado como um pecador. Obviamente, ele não foi condenado como um pecador por causa dos seus próprios pecados, porque ele nunca pecou. Ele foi condenado como pecador porque ele assumiu para si os nossos pecados. E a morte de Jesus é a única maneira de termos acesso ao novo nascimento. A palavra diz: se o grão de trigo cair na terra e não morrer,
ele não vai dar fruto. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. A morte de Jesus tornou-se necessário para que através dela surgisse a vida de Jesus em nós. A possibilidade do Filho unigênito se transformar no primogênito, o primeiro de uma nova raça, né? O segundo aspecto que a gente queria falar hoje era sobre a ressurreição. A ressurreição de Jesus é fantástica. A ressurreição de Jesus é algo maravilhoso. Tem uma palavra que foi dada sobre ressurreição alguns anos atrás, que o Senhor colocou em nosso coração e nós ministramos aí no nosso canal, tá essa palavra sobre ressurreição. E sobre a ressurreição eu queria falar 3 coisas. Primeiro, é que a ressurreição é porque a morte não conseguiu deter Jesus. Nas Escrituras a gente sempre vê que o salário do pecado é a morte. Então Jesus assumiu os nossos pecados, mas ele nunca cometeu um pecado. Então era impossível ele ficar agrilhoado pela morte, era impossível ele ficar preso na morte, porque ele era santo, ele nunca pecou, a morte não conseguiu deter Jesus. A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, nos mostra que nós servimos a um Deus vivo, né? Então muitas pessoas importantes, muitas personalidades de referência no mundo, na história da humanidade, morreram e se destruíram, e a terra comeu, os vermes comeram, a arcada dentária, os ossos estão ali para comprovar a morte de cada um deles. Mas o túmulo de Jesus está vazio. Jesus está vivo. Nós servimos a um Deus vivo. Nós não servimos a um Jesus que não possa ouvir a nossa fala, que não possa olhar para nós e enxergar a nossa situação. Nós nos relacionamos com um Deus que venceu a morte, um Deus vivo, um Jesus vivo, vencedor da morte. Amém? E o último aspecto que eu queria falar da ressurreição de Jesus é que a ressurreição de Jesus nos leva a ter a possibilidade desse relacionamento diário com Ele. Então Jesus está vivo na sua vida, há evidências do Jesus vivo em você, no seu dia a dia. Alegre-se com a ressurreição de Jesus. Ela é a grande certeza de que junto com Ele, nós que passarmos pela morte física, ressuscitaremos para a eternidade com Ele. E todos aqueles que já passaram pela morte física e morreram no Senhor, ressuscitarão para a vida eterna. Essa é a nossa grande esperança, é a nossa fé, que a ressurreição de Jesus nos garante a nossa ressurreição. Sobre a exaltação de Jesus, também queria destacar alguns pontos. Primeiro é que, quando Jesus foi exaltado, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus há de se dobrar todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós temos um cântico que cantamos na congregação, que diz assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E alguém pergunta: quem é esse Rei da Glória? E a resposta vem: o Senhor dos Exércitos. Esse é o Rei da Glória. Jesus foi exaltado, recebeu um nome que está acima de todo nome e foi recebido nos céus como Senhor. Senhor sobre todas as coisas, Senhor sobre vivos e mortos. O Jesus que vai vir num cavalo branco nas nuvens dos céus, o Jesus que vem buscar a sua noiva, não é mais aquele simples Jesus lá, filho de carpinteiro de José e Maria, mas é o Jesus exaltado, o Jesus que recebeu um nome que está acima de todo nome. E nesse nome há salvação. É neste nome que se importa que todo homem seja salvo. É através do nome de Jesus que alcançamos a salvação eterna. A graça veio a todos nós através de Jesus. Bem, para finalizar esse vídeo, eu queria dizer para você que Jesus hoje, ele vive em cada um de nós. A dinâmica da vida de Jesus agora, aqui conosco, está dentro de nós. Quando nós nos batizamos, algumas coisas aconteceram. Nós somos incluídos no corpo de Cristo. Mas também ali no batismo, Jesus veio para morar dentro de nós. O Jesus que ressuscitou, o Jesus que foi exaltado, ele agora mora em cada um de nós. Ele agora cumpre uma função maravilhosa à destra do Pai. Ele é nosso advogado, nosso sumo sacerdote. Ele está à destra de Deus, não de férias. Não acabou a jornada de Jesus. Quando ele foi exaltado, simplesmente ele não entrou de férias nos céus. Ele é o nosso advogado. Que o Espírito Santo nos revele com toda força e com toda clareza sobre a morte de Jesus, sobre a sua ressurreição, sobre a sua exaltação e muito mais sobre o que ele faz hoje em favor de cada um de nós.
Busque ao Senhor essa semana, faça suas anotações da 14ª semana e seja ricamente abençoado nesse tema. Deus abençoe e até a próxima.